Use um instrumento de avaliação e mantenha sempre o seu cliente contigo. Oi, eu sou o Thiago Tunes, Personal Trainer, e estou aqui para falar mais uma vez com vocês. Ideias, tudo para ajudar o Personal Trainer a realmente ter um grande faturamento, um faturamento justo, um faturamento merecedor. O Personal Trainer, para a gente falar desse tema que acabei de dizer para vocês, ele vai sempre incorrer em 3 blocos grandes de trabalho. Quais são eles? A captação de clientes, a aderência desse cliente e a manutenção dele. E quando eu falo isso, esses 3 grandes blocos, eles passam para o treinamento presencial, online ou até mesmo nas mentorias à distância. Então, tudo que será falado aqui hoje é possível aplicar nessas 3 vertentes do Personal Trainer e assim conseguir realmente aumentar o seu faturamento dentro desses campos técnicos que a gente programa para passar para vocês. Quando a gente pensa na manutenção do cliente, que é usar estratégias técnicas para que ele fique com você sempre. Esse é o pensamento do Personal Trainer, sempre. A não ser que você, em algum momento, não queira mais ter esse cliente contigo, que é a liberdade profissional. Então, a manutenção desse cliente depende de algumas técnicas. E manter esse cliente é por tempo indeterminado, exercendo um bom trabalho para que você continue tendo os ganhos financeiros mensalmente, semestralmente, anualmente, com esses clientes. E nós, personal trainers, sabemos que é trabalhoso a gente montar uma cartela de clientes fidedigna, uma cartela de clientes que realmente está ali junto com a gente, valoriza o nosso trabalho. E aí quando a gente aplica técnicas, a gente consegue realmente manter esse cliente com a gente e ter uma segurança financeira para que esse faturamento nosso realmente seja alto, valioso e merecedor. E aí a gente vai pensar em alguns pontos, como por exemplo, alguns erros que limitam a manutenção desse cliente com a gente, para a gente chegar nesse ponto que eu vou falar no final para vocês, uma dica importantíssima desse instrumento que você pode utilizar. Eu já utilizo com vários clientes meus e dá muito certo para que esse cliente realmente veja diferente o seu trabalho, veja diferente a sua aplicação, a sua atuação com ele. Então, quando a gente vai fazer uma anamnese com o cliente, que é um tipo de avaliação, um erro comum que a gente pode cometer é não perguntar o histórico de atividade física desse cliente. Então, quando a gente pergunta, a gente vai obter algumas respostas. Sim, tem um histórico de atividade física, exercício físico, ou não tem. E aí, olha a importância disso. Quando o cliente não tem histórico de atividade física, o nosso trabalho fica mais difícil. Digamos assim. Por que mais difícil? Porque o cliente, quando ele tem histórico de atividade física, ele tem uma memória afetiva com aquele exercício. E aí a gente aplica esse exercício a ele, busca a memória afetiva e aí fica muito mais legal para ele, dentro da estrutura, da programação de treino que nós fizemos para ele. Quando ele tem toda essa vivência e a gente utiliza, e a gente sabe o histórico de treinamento dele, a gente consegue programar treinos que ele gosta, certo? E aí no final eu vou dizer para você, como é que a gente vai saber se ele gosta ou não? É apenas uma pergunta? Ah, você gostou ou não gostou? Sim, pode ser, mas aqui a ideia é trazer para você um instrumento validado. E aí mais para frente vamos falar sobre ele. Um segundo erro que o personal pode cometer é passar um treino indiscriminado. Por exemplo, a gente faz um curso de hipertrofia, emagrecimento e vê que fazer um treinamento contínuo, treinamento HIIT, a gente fazer drop set, a gente fazer super série para uma hipertrofia, cara, é fantástico, nossa, eu vi um artigo que deu resultado, vou aplicar com o meu cliente, e aí a gente aplica indiscriminadamente com esse cliente. E aí a gente não linka o que um estudo científico, ou alguns estudos científicos trazem de resultado naquelas estratégias com a individualidade desse cliente. E aí a gente acaba incorrendo num erro de repente passar algo que ele não vai curtir, não vai ser legal, certo? Um terceiro ponto é o personal trainer, ele utilizar treino para os clientes deles, os próprios treinos. Então, digamos assim, partimos de um princípio que o personal trainer ele treina, certo? Ou pelo menos deveria. A gente gosta de utilizar treinos respeitando a nossa individualidade biológica, buscando resultados que almejamos,
E aí a gente fala, nossa, fiz um treino, cara, foi fantástico. Achei esse treino fenomenal. Meu, show de bola. Vou utilizar para o meu cliente, ele vai gostar também. Isso pode ser um erro, não acha? Por quê? Porque a individualidade biológica desse cliente pode ter muitas diferenças em relação à sua. O histórico de treinamento desse cliente pode ser muito diferente do seu, certo? Agora, se esse cliente tem esses objetivos, essas ideias com o exercício físico e tem históricos para isso, aí sim talvez seja interessante aplicar. Então a gente cometer esse erro pode prejudicar a manutenção desse nosso cliente conosco. Um outro erro importante dentro da manutenção do cliente é o comando verbal exagerado. Vejam só, veja se vocês já fizeram isso. Eu sei porque eu já fiz, né? Já incorri nesse erro e vi muitas vezes outros personagens realizando também. Então, quando nós vamos passar um exercício para um cliente, a gente dá comando verbal para que ele continue, um feedback. E aí, muitas vezes, se você pega e utiliza desse cliente, ele está realizando o exercício e você vira para ele e fala exageradamente, vai, continua, não para, sobe, vamos. Exageradamente, você pode causar um efeito contrário daquela sua ideia, ser desmotivador. E aí eu tenho uma história interessante sobre esse conceito de feedback verbal exagerado de uma cliente que aparentemente com um perfil bem complacente, mais tranquila, mais pacífica, mais calma. Passava o treinamento com ela, fui progredindo com essas técnicas de perfis e ela me contou uma vez uma história que corroborou com a ideia que eu tinha sobre o perfil dela e sobre as avaliações de perfis que tinha feito com ela. Ela falou que fazia terapia e numa certa ocasião a terapeuta, vendo que ela queria crescer profissionalmente, analisando que ela gostaria de dar um passo à frente, ser melhor, a psicóloga virou para ela e falou assim, você pode, você consegue, você é capaz. E começou a falar alto, né? O comando verbal exagerado. E essa cliente, pelo perfil dela, disse para mim, ela foi abaixando na cadeira assim, da psicóloga, e a psicóloga indo para cima dela e ela descrevendo para mim assim, que falava para a psicóloga, eu não quero poder, eu não quero conseguir, eu não posso conseguir. Essa cliente demonstrou bem claro que esse comando verbal para ela deixava ela desconfortável. E essas nuances que a gente pega conversando com os clientes, elas têm que ser, o personal trainer ele tem que trabalhar tecnicamente dentro desses pontos com o seu cliente para detectar quem ele é e falar o linguajar que ele precisa para realizar a programação de treino que você sabe que vai dar resultado para ele. A nossa programação de treino, ela é um instrumento para dar resultado para esse cliente. E aí a gente tem que utilizar desse instrumento respeitando individualidades biológicas e respeitando o perfil desse cliente. Então esse comando exagerado, a gente tem que tomar cuidado para não incorrer nesses erros. E aí eu digo para vocês, dentro desses erros, como poderíamos trabalhar em cima dentro desses erros que a gente falou aqui? Histórico do cliente, se você não souber o histórico do cliente, é um problema na hora de você fazer uma programação de treino que ele goste. A aplicação de treinos indiscriminados, então você fez cursos de treinos maravilhosos, artigos científicos que trouxe para você a melhor estratégia de treinamento para hipertrofia, para emagrecimento, e você vai lá e aplica indiscriminadamente para esse cliente achando que vai ser o máximo. Você vira para ele dar um comando verbal exagerado, aquele comando agressivo. Tem clientes que até aceitam bem isso, mas tem que equilibrar esse comando verbal, e aí existe que, novamente, no final vou dar a dica de um instrumento que você vai conseguir avaliar se essas nuances pode ser um erro ou não, certo? Você aplicar os seus treinamentos para o cliente pode ser realmente um grande equívoco, e aí a gente também tem que pensar em um ponto, tá? Que entra como mais um erro dentro da nossa atuação profissional. A gente repetir insistentemente treinos ou exercícios que o cliente já descreveu que não gosta. Olha só que interessante, a gente tem que montar uma programação baseada nos objetivos e individualidade biológica do cliente, certo? Certo.
Porém, durante a programação de treino que nós estamos realizando com ele, a gente percebe que tem algum exercício que o cliente não gostou. Me senti desconfortável, não gosto, não acho legal. E nós, personal trainers, com toda a bagagem, toda a vivência que temos, e aqui com vocês nos nossos vídeos a gente vai ajudar a agregar a esse compêndio de exercícios, a esse compêndio de estratégias para realizar os treinamentos com os seus clientes, a gente vai trazer para vocês, e nossa história faz com que a gente busque conhecimento para mudar um exercício quando necessário, mas ter a ativação, ter a atuação direta naquele exercício. Como, por exemplo, se você vai aplicar um agachamento para um cliente e ele se sente desconfortável naquele momento. Ele descreve isso para você e você insistentemente coloca o agachamento no treino dele semana após semana, certo? Existem outras estratégias que podem fazer o trabalho próximo do agachamento? Existem. Leg press horizontal, leg press inclinado, hack machine. Então a gente tem opções. Estou dando um exemplo dentre várias que nós personal trainers, podemos utilizar para não ser insistente nesses exercícios ou treino. Ou, por exemplo, você percebeu que esse cliente queria dar um up no emagrecimento dele, precisava, e você resolveu passar uma estratégia de High Intensity Interval Training para ele, o treinamento intervalado de alta intensidade. Na primeira atuada que você dá para ele, vamos supor que você pegou o histórico dele de treinamento e percebeu que ele fazia calistenia, por exemplo, lá no passado, tinha uma memória afetiva, você foi imprimiu um hit em cima disso. E ele descreveu que não curtiu muito, descreveu que não foi legal. E aí você insistentemente, não, mas vamos fazer, eu sou professor, eu mando, eu determino. Muitas vezes isso pode ser um erro. Para quê? Para a manutenção desse cliente. Lembra sempre, a nossa palavra mágica aqui do personal trainer, manter o cliente, manter a nossa cartela de clientes justa, valorizada, para a gente ter o nosso faturamento merecido. Então, são grandes detalhes, pequenas técnicas que tornam você um grande profissional. Quando nós conseguimos detectar essas situações, esses erros dentro da questão de manutenção, permanência do cliente, do gostar ou do não gostar, a gente consegue minimizar alguns problemas, como por exemplo, a desmotivação desse cliente. É possível que um cliente desmotivado continue treinando com você? Não, não é. E é possível que um cliente desmotivado queira comigo, eu insistindo nesses erros que eu comentei com vocês, que já passei por isso? Isso tudo que estou dizendo para vocês realmente já fez parte das minhas vivências e realmente eu tive situações que incorri nesses erros e quando não tinha essas técnicas, certo? Como do instrumento que irei dizer para vocês, eu não entendi o porquê o cliente se sentia desmotivado, não tinha esse conceito bem definido e aplicava, falava, poxa, mas estou estudando, artigo científico, curso dos melhores, com os melhores professores, os melhores profissionais acadêmicos e não funcionava. E a desmotivação é um motivo que vai fazer com que o cliente pare de treinar com a gente? É um motivo. Minimizar esses erros, mimetizar esses erros, o que vai fazer também que a gente incorra na solução de um problema. Vamos supor, se a gente tem um cliente que começou a treinar com a gente uma vez por semana e a gente aplica todas essas técnicas pensando nesse bem-estar desse cliente e ele resolve fazer mais uma vez com a gente. É bom isso pra gente? Por faturamento? Eu também acho. Sempre foi bom para mim quando eu tive essas experiências. Seja em situação online, que agora, pela situação que vivemos, está muito mais presente na nossa vida, então essas técnicas também funcionam muito bem no online. Pelas mentorias à distância, quando eu faço, utilizando essas técnicas, o cliente querer mais, então a gente fazer um upsell, uma venda a mais em cima daquelas técnicas que a gente utiliza, aumenta o faturamento. Agora, se esses erros são frequentes dentro da nossa atuação profissional, a chance desse cliente querer fazer mais uma vez com você, ele faz uma, vai querer fazer duas, faz duas, vai querer fazer três, faz três, vai querer fazer quatro, diminui. Certo ou não? Diminui a chance dele querer fazer mais vezes com você. E aí, a gente pensa também
numa próxima situação que a gente poderia minimizar evitando esses erros. Nós temos clientes, certo? Ou as pessoas que estão se preparando para entrar no mercado de personal trainer vai ter clientes e a gente vai garantir isso com os nossos conteúdos. O cliente desmotivado porque a gente cometeu todos esses erros citados anteriormente, ele falta. Acorda um dia, acorda dois, fala, fiz aquele treino, puxa, não me senti muito bem, falei pro professor, mas ele insistiu em continuar passando aquele exercício que eu não gosto. Sabe, eu tenho uma reunião hoje, poderia mudar o horário, mas não vou mudar, no horário do treino, vou faltar. Aí o cliente falta, por desmotivação baseado nesses erros que citamos anteriormente. Isso prejudica o nosso trabalho? Isso prejudica o nosso profissionalismo? Sim, porque o cliente estando conosco, tete a tete, semana a semana, treino a treino, a gente consegue passar para ele a importância daquilo, a gente consegue mostrar para ele que para se ter resultado só treinando. Não adianta a gente ter todos os melhores cursos do mundo, montar os melhores treinos do mundo e falar assim, esse treino é o que dá mais resultado para hipertrofia, para emagrecimento, para evitar doenças crônicas, e a pessoa não realiza. O que acontece? Nada. Se a pessoa não realiza, não temos resultado, não é verdade? Então, minimizar esses erros também vai minimizar esse problema da falta do aluno, certo? Por quê? A falta do aluno também vai atrapalhar o nosso faturamento no fim do mês? Pode atrapalhar também, porque o cliente vai ter a sensação de estou pagando, mas não estou utilizando. Então esse é um pensamento que pode atrapalhar também essa nossa vivência profissional. Então, como podemos solucionar esses erros que muitas vezes cometemos? Não cometendo eles? Claro. Mas, além disso, que instrumento podemos utilizar para realmente saber se o cliente está gostando da programação de treino que planejamos para ele? Como? Um instrumento validado que ele é considerado hoje por muitos estudiosos o principal instrumento de manutenção e aderência ao exercício físico. Esse instrumento é o Feeling Scale, a escala de afetividade. Vejam só, é uma escala de afetividade categórica. Vou chegar bem pertinho aqui assim, vamos ver, para não dar reflexo. Vamos ver se dá para ver aqui. Aqui acho que dá. É uma escala categórica que vai de mais 5 a menos 5, aonde mais 5, quando você passa um exercício ou treino para a pessoa e pergunta para ela, mostrando a escala para ela, mais 5 representa muito prazeroso. Menos 5 representa muito desprazeroso. Então a pessoa não está tendo prazer nenhum em realizar aquele exercício, aquele treinamento. 0 é neutro. Então podemos utilizar esse instrumento para avaliar se aquele programa, se aquele exercício, se aquele treino diário, se aquela estratégia semanal, quanto de prazer causou para esse aluno. E aí a gente vai ter um resultado que isso vai se transformar na vontade de repetir aquilo, na vontade de repetir aquilo que fizemos para ele. E aí, como sabemos que dentro das estratégias de programação de treino, temos que trabalhar com algumas variáveis, intensidade, volume, densidade de treino, intervalo entre séries, a gente vai perceber o quê? Temos que trabalhar essas variáveis? Temos. Mas quando a gente começa a atingir dentro daquele cliente níveis de prazer maior, a gente vai perceber que aquele treino é o que tem que ser moldado dentro da programação dele, não só para ele ter resultado, mas para ele querer fazer. Diga para mim, se você programa um treino e quer dar resultado para esse cliente, esse é um fator tremendo, dar resultado para realmente esse cliente permanecer com você. Por isso disse que esse instrumento, um instrumento só a gente já consegue avaliar. Claro que um bom profissional, ele tem que utilizar vários instrumentos de avaliação específico ao perfil de cada cliente.
Pensa bem, tem cliente que não gosta que você use o adipômetro nele, sabe? Aquele de pegar as gordurinhas. Tem cliente que não gosta. E aí a gente tem que saber qual estratégia de avaliação utilizar. Então a gente está aqui no canal passando para vocês uma estratégia, um instrumento que é validado e é o principal preditor para que a pessoa continue treinando com você. Para que a pessoa mantenha-se naquela programação de treino que você fez para ela, naquelas estratégias que você pensou nela. Então, utilizar a Feeling Scale é um instrumento importantíssimo dentro do exercício que você pensa em aplicar para o seu cliente, dentro do treinamento diário que você pensou em aplicar para o seu cliente, dentro da estratégia de treino semanal que você pensou em aplicar para o seu cliente, dentro da estratégia mensal que você pensou em aplicar para o seu cliente. Então pensa comigo, você pegou um cliente que você gostaria, que ele gostaria de emagrecer. Aí você pensa em treinamento com ele circuitado, certo? Um HIIT Bodywork, por exemplo. Aí você aplica com alguns exercícios, tem um histórico familiar dele, o histórico de treinamento dele, sabe que ele gosta de alguns movimentos específicos e você coloca nessa montagem de treino. E aí você aplica esse treinamento com ele de alta intensidade, vai fazer a escala de afetividade e percebe que ele coloca -4, por exemplo. Foi desprazeroso. Isso por quê? Também tem uma situação bem importante que o profissional precisa saber acerca da escala de afetividade. Eventualmente, o cliente que teve a vivência com certos exercícios não teve muitas vivências com treinamento de alta intensidade. E o que acontece na hora que a gente aplica para ele? Existe uma teoria do modo dual de um autor chamado Eke-Kax. Ele é um dos principais estudiosos nessas questões de escala de afetividade e ele mostra pra gente que quanto maior a intensidade do exercício, em especial quando a gente se aproxima de 100% do VO2 máximo ou estímulo ao out, né, que a gente pede o máximo do cliente, lembra lá daquele erro do estímulo verbal? Vai, isso pode ser prejudicial também, mas para a gente querer um all out dele, que ele dê o máximo dele, a gente tem que dar um feedback verbal, a gente só precisa adequar ao perfil desse cliente. Mas, quando o exercício aumenta demais a intensidade, esse prazer ele vai decair. E aí a gente vai ter scores, números mais negativos. Significa, Thiago, que não serve esse HIIT que eu fiz? Depende. Então, por exemplo, você aplica aquele treinamento HIIT que você passou para o seu cliente que tinha o objetivo de emagrecimento. Lembra que a gente conversou? Pensa comigo. Se você aplicou aquele HIIT, certo? Você faz o Feeling Scale com ele. Ele descreve -4. E aí você pergunta pra ele, por quê? O que você sentiu? Tal. Aí vamos supor que ele descreve, tal exercício não gostei muito, tal não gostei muito. E aí você pergunta pra ele, qual exercício você gostaria? Você acha legal? E essa interação é muito boa. E isso a gente entra numa situação muito legal e técnica também, que é a teoria da autodeterminação, que entram 3 necessidades básicas, que é a autonomia. E aí a gente vai pensar o seguinte, a autonomia do cliente vai fazer com que ele se envolva na construção do treino, claro, nós aplicando a técnica, sendo um instrumento nosso, o treinamento, exercício físico, aí ele pega e escolhe um exercício ou outro. No próximo treino, na próxima semana, se aplica com ele o HIIT novamente, ajustando com as coisas que ele falou. Lembra que o seu score tinha dado -4? E aí o score dá -2. Aí você vai falar para mim assim, ixi, Thiago, foi desprazeroso de novo. Só que foram 2 scores, 2 números acima. Então foi mais prazeroso do que aquele anterior. O que significa? Que a chance dele repetir esse que você passou para ele é muito maior do que aquele outro anterior. Aí a gente já consegue ter um pequeno exemplo, certo? De como a escala de afetividade pode me ajudar como instrumento para a gente manter esse cliente com a gente, próximo da gente. Claro que você já deve ter presenciado vários personagens que são muito legais, muito bacanas. Uhul, legal, show de bola. E ele acaba tendo bastante cliente. Você vê que é legal, tal, mas muitas vezes acaba não tendo a fidedignidade, ou seja, a manutenção daqueles clientes. Mas ele é legalzão e tal, mas ele não usa técnicas. Então nós personagens, nós precisamos utilizar de técnicas além, claro, de ser bacana, de ser legal, uma pessoa influenciadora, uma pessoa, um espelho para o cliente. A gente precisa de tudo isso? Precisa, mas para sermos profissionais a gente precisa de técnica.
E essa é uma técnica, uma dica importantíssima que estamos trazendo para vocês. Um exemplo que tenho para citar com a escala de afetividade para vocês, realizei com um cliente um treinamento com ele de um treinamento circuitado, certo? Foram 3 exercícios que passei para ele, um treinamento circuitado em forma de HIIT, 30 segundos de ação, 30 segundos de pausa passiva, então ele ficava parado, 3 exercícios, 4 passagens, deu 12 minutos para ele. Apliquei a escala de afetividade, ele colocou para mim assim, -2. Eu falei, bom, tá, legal, beleza. Perguntei para ele, falei assim, o que foi mais desconfortável para você? Ele virou para mim e falou assim, eu me senti muito cansado no meio e tal, mas consegui fazer, consegui realizar. Na semana seguinte, apliquei de novo, certo? Esse treinamento para ele e ele descreveu para mim ao final desse treinamento intervalado de alta intensidade que passei para ele, um score 2, prazeroso, certo? Por quê? O que eu ajustei com ele? É um cliente de perfil mais retraído? De perfil mais complacente também? O que eu ajustei? O comando de voz na hora que eu passei o treinamento para ele. E ele me deu o mesmo treino, gente. 30 para 30, 3 exercícios, 4 passagens, 12 minutos no total. Eu ajustei o meu comando verbal para ele, iria falando para ele, vamos, vem, você consegue. No primeiro, bora! Falando um pouco mais alto, palma, muito barulho. E aí eu falei, vou ajustar por causa do perfil desse aluno, passar o mesmo treinamento e vou ajustar. Ajustei para ele o comando verbal, ele me descreveu 2. Nós temos 2 fatores aí importantes a analisar nesse exemplo que dei para vocês. O primeiro ajustei o comando verbal, ajustei uma variável dentro da aplicação, certo? Porém, ele estava repetindo aquilo mais uma vez, olha que importante. Percebendo que ele deu um score de -2, eu senti nele que não foi ruim, extremamente ruim para ele. Vou aplicar a mesma coisa e vou mudar algo fora do instrumento, vou mudar algo em relação à minha ação técnica. Mudei o comando verbal e aí conseguimos um score maior. E aí tem próximos capítulos aí pela frente. Mas a escala de afetividade, um instrumento simples de aplicar. Você pode aplicar em treinamento presencial, dessa forma como eu estou te falando, em treinamento online, com seus clientes, onde estiverem pelo mundo. Você aplicou um treinamento para ele, programou para ele algo interessante, aplica isso em alguns exercícios, determina alguns exercícios durante a sessão de treino, aplica isso para ele, para você ter a noção se ele está curtindo o seu treino, a sua montagem de treino. Aplica isso, determina na semana, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, dependendo da quantidade que esse cliente faz, aplica naquele treinamento que você fez. Você fez uma troca de treino para ele, aplica nessa troca de treino, avalia. Porque aí numa próxima troca de treino, seja ela no mês seguinte, semana seguinte, dependendo da programação que você fez para esse cliente, você consegue ajustar com essa garantia que a ciência dá para a gente. O principal instrumento para aderência, ou seja, ficar realizando aquele exercício, querer fazer novamente aquele exercício e manter o cliente com a gente. Fácil de aplicar. Mentoria online à distância. Passou o programa para o seu cliente, você tem contatos menores com ele, certo? Tem contatos menores com ele, e aí você pega e aplicou o treinamento dele. Quando você vai mudar, aplica, Filiscale, manda para ele pelo WhatsApp, manda por algum contato para ele e fala para ele, durante o mês, durante todos os treinamentos que você fez, qual escala de afetividade você me dá? Explica para ele. +5 é muito prazer, -5 é nada de prazer, desprazeroso. Pede para ele te passar um número e aí você vai ter uma ideia para montar um próximo treino para ele, certo? Galera, uma estratégia, uma dica, um instrumento valiosíssimo para aumentar, manter o faturamento e você conseguir viver de personal. Essa é a nossa ideia. Cuidar de você, cuidar da sua profissão, cuidar da nossa profissão. Nós vivemos isso no dia a dia e a gente tem essa experiência para poder passar e ajudar, não só falando, aplicando técnicas. Lembrem sempre disso, aplicando técnicas. Seja técnico, mas seja parceiro dos seus clientes, do seu cliente, para você cada vez mais melhorar a sua atuação profissional e aí sim conseguir melhores resultados e resultados
garantidos, resultados que irão te manter como personal trainer. Você vai ver que conseguirá viver nessa profissão que é maravilhosa, linda, em poder ajudar os clientes, em poder ajudar quem nos procura, em construirmos um terreno onde os clientes vão vir atrás da gente e nós vamos aplicar aquilo tudo que ele precisa, muitas vezes sem ele nem perceber quanta técnica nós aplicamos dentro desse nosso profissionalismo. Muito obrigado por terem nos assistido, valeu, curta o nosso vídeo, comente se você já aplicou esse tipo de instrumento, comente pra gente qual o resultado que ele te deu. Se não, você vai conseguir aplicar esse instrumento já, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, se é segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, mas agora, por exemplo, se você vai aplicar um treinamento agora, você já pode escrever isso rapidinho e você pode aplicar isso agora para o seu cliente. E aí depois escreve pra gente o que você achou, o que você sentiu ao aplicar isso, se valeu para você, se não valeu, qual a dificuldade que você teve, que a gente vai cada vez mais construir conteúdos para ajudar vocês, ok? Curta o nosso canal, comente, divulgue. Muito obrigado!